aula aqui na plataforma Reconstruindo a História. Nosso tema continuando, Revolução Industrial Inglesa. Para relembrar então da onde paramos na aula anterior, vamos voltar aí para nossa apresentação. Regime de trabalho, os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho. As fábricas em geral eram quentes e úmidas, sujas e escuras. A jornada de trabalho chegava a 14 a 16 horas diárias, com breves pausas para as refeições precárias. Muitos trabalhadores desenvolviam doenças respiratórias por causa do ar poluído proveniente das máquinas. Os movimentos repetitivos dos braços provocavam lesões irreversíveis. Alguns operários, tomados pelo cansaço, sofriam graves acidentes de trabalho. Muitos deles ficavam incapacitados para o resto da vida. E ninguém, nenhum industrial, nenhum dono de empresa tinha responsabilidade sobre isso. Além disso, os trabalhadores se submetiam ao recebimento de salários muito baixos, ameaçados pela possibilidade de substituição em razão da grande oferta de mão de obra disponível. Mulheres e crianças recebiam uma remuneração ainda menor, por isso eram os mais empregados nas indústrias. Essa situação garantia uma ampla margem de lucro aos empregadores, como falamos na aula anterior. Continuando aqui na apresentação, aí sim vamos falar a respeito dessa situação das crianças nas fábricas. As crianças nas fábricas. Atualmente, a exploração do trabalho infantil é considerada crime no Brasil. Os empregadores podem até ser presos caso contratem menores de 16 anos, exceto jovens de 14 anos ou mais em condição de aprendiz. No início da Revolução Industrial, o trabalho de crianças a partir de 6 anos era comum nas fábricas inglesas. De todos os trabalhadores das fábricas têxteis da década de 1830, por exemplo, cerca de 25% eram homens, adultos. Mais da metade eram mulheres e meninas, e o restante rapazes com menos de 18 anos. Os patrões empregavam crianças, pois elas recebiam salários mais baixos e tendiam a ser mais obedientes. A jornada de trabalho podia ser tão extensa quanto a dos adultos, e muitas crianças chegavam a morar em instalações ligadas às fábricas. Nas tecelagens, eram as crianças que se espremiam entre as máquinas para limpá-las ou alcançar algum carretel ou peça que caía no chão. Isso ocorria com frequência e causava constantes acidentes. Os castigos eram comuns, fosse por baixa produtividade, atrasos ou sono evidente. Vamos ler a seguir um trecho das memórias de um aprendiz da fábrica têxtil de Cranbrook, na Inglaterra, do início do século XIX. Os depoimentos começaram a ser publicados nas décadas de 1830, o que pressionou o parlamento britânico a abrir uma investigação sobre o assunto e a impor regras para o trabalho infantil na Inglaterra. Vamos ler então. Íamos para o trabalho às 6 da manhã, sem nada para comer e sem fogo para nos aquecer. Por cerca de um ano, nós nunca paramos para o café da manhã. O café da manhã era trazido para a fábrica em canecas de lata em grandes bandejas. Era leite, mingau e bolo de aveia. Eles traziam isso e cada um pegava uma lata e tomava seu café como podia, sem parar de trabalhar. Fazíamos uma parada ao meio-dia e tínhamos uma hora para o almoço, mas tínhamos que fazer a faxina durante aquela hora. Levávamos cerca de meia hora para limpar o local e colocar óleo nas máquinas. Então íamos comer o almoço, que 5 dias por semana era apenas torta de batata. Voltando aqui então para o professor Vanderlei. Opa, não deu certo, vamos voltar agora. Agora sim. Então, voltando aqui para mim, essa que era a ideia, né? Você tinha lá crianças para executar o trabalho de adultos, né? E essas crianças, além de ganharem menos, elas tinham uma tendência de serem mais obedientes, né? E isso pelo medo. Pelo medo do quê? Pelo medo do castigo, né? Se você fazia alguma coisa errada, você apanhava. Ah, era diferente com as mulheres, com as meninas? Não, não era não. Tá? As mulheres eram também brutalizadas nesse processo, né, operário. Tá?
Se houvesse alguma reclamação, aquela que se tornava, que era líder lá, que ia conversar sobre a reclamação, muitas vezes ela nem voltava a aparecer na fábrica, não porque era dispensada, né? Porque sumia mesmo, né? Então, realmente existia aí uma brutalidade desmedida das pessoas responsáveis por atender à produção que os grandes proprietários industriais desejavam. Tá? Isso era natural naquele período, ok? Vamos continuar aí na nossa apresentação. A organização dos trabalhadores. No início da industrialização, os operários não tinham os direitos trabalhistas nem a organização sindical dos dias atuais. As leis que hoje regulam as relações entre empresas e funcionários ainda não existiam e os abusos patronais eram frequentes. As primeiras associações de trabalhadores apareceram no início do século XVIII e reuniam tecelões de manufaturas inglesas. Eles perceberam que teriam mais chances de conseguir aumentos salariais e melhores condições de trabalho se lutassem unidos. Os primeiros protestos dos trabalhadores visavam destruir as máquinas, procurando paralisar a produção. Tais movimentos de protestos eram organizados pelos ludistas, termo que deriva do nome Nidlud, suposto líder do movimento. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu em abril de 1812, quando mais de 50 trabalhadores invadiram uma fábrica e destruíram boa parte de seus equipamentos. 13 participantes foram identificados, presos e condenados à morte. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Ou seja, olha o nível que chegamos. Primeiro, obviamente, é uma ação extrema. Você entrar dentro de uma propriedade privada e destruir equipamentos que você não tem condições de repor. Tá? E o outro lado do extremismo, né, é devido a isso condenar 13 pessoas à morte. Né? E não tem justificativa plausível, né? Nem escravizá-los é justificativo, quanto mais condená-los à morte, né? Você tem que ter uma pena, uma pena. Hoje, por exemplo, né, é uma pena que você vai cumprir em reclusão ou então em trabalho social. Ah, você destruiu uma propriedade privada? Você vai ajudar a reconstruir a propriedade privada. Senão você vai ficar preso por um determinado período, você vai ficar confinado. E é o que você deseja. Então hoje teríamos a justiça trabalhando nesse sentido. Naquele período, não. Naquele período existia sim leis muito rígidas, né? E como você estava numa posição que se você destruísse, você como proletariado, você não tinha condições de repor alguma coisa que você destruísse de um proprietário industrial, né? Então, realmente os extremos aí, né, que ocorreram, provocaram também mudanças, né? Uma aproximação, né, de uma ética e de uma conduta moral mais adequada. Tá? Vamos verificar isso aí na continuidade da nossa apresentação. Formação dos sindicatos. O movimento dos quebradores de máquinas possibilitou que os trabalhadores amadurecessem a sua luta e fundassem as primeiras associações operárias. Chamadas na Inglaterra de trade unions, essas associações, surgidas no final do século XVIII, são considerados os primeiros sindicatos. Em 1799, o governo inglês, pressionado pela burguesia industrial, proibiu a existência de sindicatos em toda a Inglaterra. Não interessava aos donos de fábricas, obviamente, né, que os trabalhadores se organizassem para exigir melhores salários e condições de trabalho. Os sindicatos continuaram a agir na clandestinidade, denunciando as péssimas condições de trabalho e organizando a luta dos operários por direitos. Somente em 1871, já na segunda Revolução Industrial, os sindicatos foram legalizados na Inglaterra. E aí, né, devido a essa situação, nós temos uma gravura, né, de uma pintura que representa o massacre de Peterloo, gravura de George Cruikshank, de 1819, Galeria de Arte de Manchester, Reino Unido. As manifestações operárias eram violentamente reprimidas pela polícia e pelo exército, né? Então, você pode ver que realmente é uma guerra civil, né?
Tem muita gente ganhando muito dinheiro nisso, apostando esse dinheiro, investindo esse dinheiro no poder público que reprime de forma muito violenta. Voltando aqui para mim, muito violenta, essas manifestações em busca de direitos trabalhistas, tá? Nós estamos falando aqui simplesmente de direitos trabalhistas, não estamos falando de outra coisa, tá? Então, realmente existiu isso, um processo repugnante, né, nos conceitos atuais, mas que foi necessário para buscar a evolução desse processo, né, operário. Tá? Isso vai realmente repercutir nas gerações futuras. Tá bom? Vamos então continuar aí na nossa apresentação. Movimento cartista e legislação trabalhista. Vamos ver aí o que nós temos em relação a esses dois segmentos. O movimento cartista, a classe operária inglesa, além de não ter direitos trabalhistas, estava excluída da vida política e eleitoral. Em 1838, um grupo de trabalhadores redigiu uma declaração que ficou conhecida como Carta do Povo. O documento foi a primeira pauta de reivindicações políticas apresentadas pelo operariado na Inglaterra. Nela exigia-se igualdade de direitos eleitorais para todas as classes, representação operária do parlamento, voto universal masculino, né? Voto secreto e o pagamento de salários para os parlamentares. O documento circulou entre os sindicatos de toda a Inglaterra e foi enviado ao parlamento, que não atendeu às reivindicações dos manifestantes, acarretando o aumento da tensão política e social. O movimento cartista, como ficou conhecido, organizou novas greves e protestou e apresentou outras exigências, como redução de jornada de trabalho e aumento salarial. As reivindicações do movimento cartista só começaram a ser atendidas a partir da segunda metade do século XIX, com a criação de leis que protegiam a saúde dos trabalhadores e limitavam a jornada de trabalho. Então, esse foi um movimento que, durante décadas, transcorre, né? Ou seja, nós estamos falando aí em 1838, primeira metade do século XIX, vai ser atendido a partir da segunda metade, ou seja, só depois de 1850, né, as leis trabalhistas vão ser desenvolvidas pelo parlamento. Em seguida, nós temos aí a legislação trabalhista. Os resultados da organização dos trabalhadores não apareceram de imediato, como foi comentado acima. As leis de proteção ao trabalho na Inglaterra foram elaboradas aos poucos ao longo do século XIX. Como resultado da grande pressão exercida tanto pelos sindicatos quanto por movimentos de reivindicações políticas, a exemplo dos cartistas. Em 1802, a jornada de trabalho das crianças foi limitada ao máximo de 12 horas diárias. Em 1819, proibiu-se o trabalho de menores de 9 anos, ampliando-se para 10 anos em 1833. No mesmo ano, uma lei determinou que 2 horas do trabalho das crianças nas fábricas deveriam ser usadas para que elas frequentassem a escola. Em 1842, o trabalho de mulheres e crianças nas minas foi proibido. Olha só. Então a evolução, voltando aqui para o professor, ela demora décadas, tá? Muita gente perde a vida por causa disso, muita gente fica incapacitado fisicamente por causa disso, mas é um processo que, como ele foi criado, ele tem que ser desenvolvido, né? Então, o processo popular ele vai crescendo, a pressão popular ela vai se desenvolvendo, e como isso acontece? Senso crítico. Por isso que nós, professores, sempre tentamos colocar para vocês a necessidade de senso crítico. Mas como que eu posso ter senso crítico? É saber o que está acontecendo, o que aconteceu no passado. Ah, professor, você está falando ali de 20, 30 anos, exatamente. De acordo com o que aconteceu nos últimos 10 anos, as pessoas daquela época começaram a brigar por benefícios para si. Esses benefícios demoraram mais 5 anos para acontecer alguma coisa, e essas pessoas nunca deixaram de buscar mais benefícios de acordo com o senso crítico obtido intelectualmente pelas experiências do passado. Esse é o segredo do porquê que você está estudando história, né? Olha só, imagine isso atualmente. Imagine se vocês aceitariam trabalhar
12 horas seguidas. Imagina se seria aceitável numa indústria metalúrgica uma criança de 6 anos de idade trabalhando, não é? Mediante esses conceitos, né, a esses fatos históricos, você elabora e desenvolve conceitos éticos para poder entender o porquê da nossa conduta moral da atualidade. É só o senso crítico que te faz proporcionar esse entendimento. Por isso é importante o estudo do passado, do presente. Para quê? Construir um futuro. Não podemos mudar o passado, mas o futuro ele pode ser construído a partir de agora. Vamos continuar a nossa apresentação. A questão ambiental. As novas tecnologias surgidas com a Revolução Industrial e aplicadas nas fábricas geraram grandes impactos ambientais na Inglaterra. Além do interesse dos empresários em obter lucros elevados e rápidos, os danos causados à natureza com a industrialização podem ser explicados também pela visão predominantemente da época de que o ser humano, com sua inteligência, era o senhor da natureza e, consequentemente, podia destruí-la. Não havia, como hoje, preocupação os estudos profundos sobre os impactos irreversíveis que o crescimento econômico desordenado poderia causar ao meio ambiente. As elites europeias do século XIX, em geral, estavam eufóricas com as conquistas da ciência e com as mercadorias que a indústria era capaz de produzir. Fuligem e fumaça impregnavam o ar. Detritos eram despejados nos rios, instalações industriais e abertura de novas rotas de comunicação, como as ferrovias, devastavam grandes áreas. Todas essas transformações alteraram a paisagem da Inglaterra, e digo mais, da Europa inteira, e o modo de vida dos moradores. A Revolução Industrial inaugurou um estilo de vida cujos efeitos não são hoje muito visíveis e preocupantes em todo o mundo. Tá? Voltando aqui para mim, esse é um comentário que é necessário ser feito. Hoje muito se fala, né, de recriminações a países, né, da América Latina a respeito do seu processo de industrialização, a respeito da preservação do seu meio ambiente. Mas pouco se fala, né, de que os europeus devastaram o seu meio ambiente já lá no século XIX, nos anos 1800, tá? Para produzir e para enriquecer-se financeiramente. Então, existe realmente a necessidade desse entendimento do passado para que nesse presente estabeleça-se uma visão crítica do que nos é cobrado por esses indivíduos que destruíram o seu meio ambiente. Tá? E se faça um senso crítico. Não para que a gente possa destruir o nosso ambiente, mas simplesmente para não termos nenhum tipo de patrão europeu dizendo o que fazer com o nosso meio ambiente. Ok? Isso é importantíssimo. O Brasil é dos brasileiros, não de estrangeiros que estão sentados em suas poltronas, né, construídas de ouro, com a devastação de seus países, de seus meios ambientes. Ok? Vamos voltar então para a nossa apresentação. Aqui nós temos um trecho, né, uma citação da apresentação dos currículos, parâmetros dos currículos nacionais do terceiro e quarto ciclos. Vamos ler aqui a citação. Nos últimos séculos, o modelo de civilização se impôs, alicerçada na industrialização, com sua forma de produção e organização dos trabalhos e a mecanização da agricultura, o uso intensivo de agrotóxicos e a concentração populacional nas cidades. Recursos não renováveis, como o petróleo, ameaçam escassear. De onde se retirava uma árvore, agora se retiram centenas. Onde moravam algumas famílias, consumindo escassa quantidade de água,
e produzindo poucos detritos, agora foram milhões de famílias, gerando milhares de toneladas de lixo por dia. E aí nós podemos ver um exemplo na gravura representando uma região industrial da cidade de Sheffield, Reino Unido, em 1860, tá? Você vê aí que não existe uma preocupação com o meio ambiente, mas de forma alguma, tá? Lembrando que não é só uma preocupação com o meio ambiente de detritos industriais, tá? Não existia aí um saneamento básico, um sistema de esgoto. Então, tudo que era gerado pelo ser humano era jogado ao ar livre, tá? Não tenha dúvida em relação a isso. Vamos dar continuidade à nossa apresentação. Grandes e caóticas cidades, tá? É uma complementação do que nós falamos em cima aí. Com a industrialização, as cidades inglesas começaram a crescer de maneira descontrolada. A população de Manchester, que era cerca de 17 mil habitantes em 1760, em 1851 saltou para 400 mil. Londres, a capital inglesa, na segunda metade do século XIX, atingiu 2 milhões e meio de habitantes. Nesse período, as cidades industriais inglesas não contavam com transporte público. Os trabalhadores moravam em vilas operárias próximas às fábricas, uma forma de habitação incentivada pelos patrões para facilitar o acesso dos proprietários ao trabalho. A divisão que corria nas fábricas também começou a se reproduzir nas cidades, com a formação de vilas operárias e bairros burgueses. As áreas ocupadas pela burguesia e pelas classes médias localizavam-se no centro das cidades, enquanto os bairros operários situavam-se em zonas mais afastadas. Voltando aqui para o professor Vanderlei, é periferia. Nós conhecemos esse modelo urbano, não é? É periferia. Então, o centro da cidade normalmente é ocupado hoje, no nosso momento contemporâneo, mais pelo comércio, né? Pela vida social. Tá? Aí na segunda, né, na segunda orla do centro, né, das cidades, existem os bairros, né, mais com melhor qualidade de vida, com um valor financeiro, né, da propriedade maior. E aí, quando você começa a se afastar do centro, você tem aí o quê? Você tem as periferias, onde a maior parte da população proletariada vive. Tá? Era assim, esse é o modelo, né, urbano que nasce naquele período do século XIX. Né? Esse modelo, infelizmente ou felizmente, né, ele existe até hoje. Tá? É dessa forma que é estruturado normalmente as cidades. Tá bom? Vamos voltar aí à apresentação. Vilas operárias. Os bairros operários recebiam pouco cuidado. As ruas eram estreitas, sujas e mal iluminadas. O ar era carregado de fumaça, fuligem e odores de sujeira. Não havia saneamento básico e por isso as fossas ficavam a céu aberto. O abastecimento de água dependia dos poucos poços, bicas e fontes públicas. As casas operárias eram geminadas e possuíam 2 andares. No andar de cima existia um espaço onde homens e mulheres e crianças dormiam juntos. A concentração de pessoas somada às péssimas condições de higiene nos bairros operários facilitava a propagação de diversas doenças, tá? Não tenham dúvida em relação a isso, né? Vamos voltar aqui para o professor Vanderlei. Então, você tem um número maior hoje mesmo, né? Nós temos uma situação de criticidade, né? Estamos aí no período ainda, né, de disseminação do Covid-19, aonde nós temos aí um processo de quarentena e distanciamento social, mas já se provou que a maior contaminação, principalmente na Europa, foram de pessoas que ficaram juntas muito tempo dentro de suas casas, não é? Isso se comprova também se nós voltarmos historicamente para ver as grandes contaminações desses períodos aí, século XVII, XVIII, XIX, século XX, né? Então existe sim esse processo, né? E esse aglomerado de pessoas num único ambiente, né? Nesse momento de disseminação de doenças, ele era propício. Tá? Então isso provocou realmente essa situação em diversos momentos da história. Tá? Vamos voltar aí para a nossa apresentação. A alimentação
e entretenimento popular. A alimentação dos trabalhadores nas cidades industriais inglesas era muito precária. A dieta popular compunha-se de batatas, alguns cereais, cerveja, chá e, em datas comemorativas, algumas carnes. O consumo de trigo e de aveia declinou substancialmente para a maioria da população inglesa desde o final do século XVIII até as 4 primeiras décadas do século XIX, por causa dos preços inflacionários. A dieta de pão foi substituída pela dieta de batata. Vamos ler a descrição de uma das cenas típicas de refeição de uma família operária daquele período. O pai comia primeiro para manter as forças. Ele comia sozinho ou com a esposa. Os jovens que já ganhavam seu pão eram os próximos a sentar na mesa, enquanto os mais jovens ainda vigiavam ansiosos para que os restos não desaparecessem antes de chegar a sua vez. Na divisão da comida, as garotinhas eram as mais prejudicadas. As mães achavam que elas não precisavam tanto, não como os garotos. Apesar da pressão das fábricas e dos patrões a favor da disciplina e da utilização do tempo exclusivamente para o trabalho, os operários das novas cidades industriais procuravam manter as diversões tradicionais da vida rural, como as movimentadas feiras ao ar livre e participar de outras formas de entretenimento, como teatro. Na feira de Bartolomeu, o maior de todos os festivais, havia exposição de animais selvagens, equitação, pugilismo e apresentações de arlequins e cantores ambulantes. Então, para a gente poder dar uma finalizada aqui, a ideia é o seguinte, que os patrões, a elite entendia o seguinte: nós vamos explorar ao máximo, mas a gente não pode explorar tanto que eles não tenham nem condições de vida. Porque alguma satisfação o povo tem que ter. Então, aquelas situações que eles viviam no campo, festividades, períodos, né, datas especiais que se produzia alguma festividade, foram mantidas. E nesses períodos, né, a própria burguesia dava uma ajuda para manter essas feiras e atividades, manter entretenimento, né? É aquela ideia, né, do pão e do circo, né? Você vai alimentando o povo de alguma forma, algum processo, algum entretenimento, para que ele fique satisfeito o suficiente e não provoque nenhum tipo de manifestação contrária à sua exploração sobre o mesmo. Ok? Pois bem, voltando aqui para a nossa apresentação agora, nós temos aqui, né? Vamos agora testar os nossos conhecimentos, tá? Para quem, né, está assistindo a aula através dos formulários do Google Classroom, as atividades seguem logo abaixo, tá vendo? Tá aqui. Para quem não está, para quem está assistindo através da plataforma Reconstruindo a História, os links vão estar expostos ou abaixo do vídeo ou na lateral, né, do vídeo do segmento vídeo aulas, ok? Voltando aqui para o professor Vanderlei, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!